Você sempre entende o que lê nas escrituras? A dopamina de hoje é uma palavra direcionada para todas as pessoas que desejam aprofundar mais no conhecimento da palavra de Deus. E se é isso que você está buscando, fique nessa dopamina porque o Senhor vai falar com você hoje. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Bom dia, conquistadora! Olá, que bom ter você aqui junto comigo nessa dopamina de hoje. Eu estou animada e cheia de expectativa para aquilo que o Senhor vai falar comigo e com você. Mas antes, você já sabe, né? Curte, comenta e compartilha esse vídeo, chama suas amigas para fazerem parte desse nosso momento de devocional. E você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vinda. Já se inscreva no canal e habilite o sino de notificações, porque assim você não fica de fora da nossa programação. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, temos esse nosso momento aqui, que é o nosso tempo de devocional, onde nós somos ministrados pela palavra do Senhor. E aos sábados nós temos nosso estudo bíblico, onde nós entendemos de maneira profunda, teológica e contextual a palavra de Deus. E se é isso que você está buscando, já programa na sua agenda aí às 10 horas da manhã, o nosso ponto de acesso. E se você perdeu as últimas aulas, temos uma playlist aqui do nosso tema atual, que é o Sermão do Monte. Tem sido uma bênção, estamos aprendendo muito e você é minha convidada especial para não ficar de fora. E lembrando, hein, conquistadora, se você ainda não aproveitou a oportunidade de fazer parte do meu encontro, né, da minha mentoria de mulheres, focando no seu desenvolvimento pessoal, onde eu estou chamando a mentoria Seja uma Conquistadora. Eu tenho o hábito de fazer essa mentoria individualmente, mas o Senhor colocou no meu coração de abrir a oportunidade de fazer um grupo de mulheres que queiram esse desenvolvimento. É uma mentoria que está com um preço extremamente acessível, uma oportunidade especial, principalmente por esse mês ser o mês das mães, né? Porque para mim o Dia das Mães não é só um dia, né? É o tempo todo, mas especialmente esse mês. Então eu preparei algo especial para vocês, onde você pode ir e ainda levar uma convidada, que pode ser sua mãe, inclusive, hein? Deixo já essa orientação e essa dica para você. É só você preencher o formulário para saber mais informações. Eu falo valores, como funciona, a escala de aulas, vai ser algo transformador. E se você está buscando uma mudança genuína de dentro para fora, uma transformação de mente, de espírito e de imagem, aqui vai ser o lugar certo, né? Nessa mentoria especial é o lugar que você precisa estar. Então preencha o formulário e eu entro em contato com você. Agora vamos juntas mergulhar na palavra do Senhor hoje? Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, porque Ele já falou muito ao meu coração. E hoje eu quero trazer para você que está buscando entender mais a palavra de Deus, tem buscado ter essa intimidade com o Senhor, mas tem sido desafiador muitas vezes compreender aquilo que as Escrituras ensinam. Porque vamos ser sinceras, né? A palavra de Deus, ela traz muitas coisas que são profundas e a gente não consegue discernir ou compreender de maneira natural. Tem coisas que você vai ler e parecem loucura, e realmente são. Para o homem é loucura. Por isso que nós devemos buscar discernimento e conhecimento profundo para que a gente possa entender aquilo que Deus está falando ao nosso coração. E se hoje você tem buscado essa intimidade, mas muitas vezes você lê a Bíblia, não consegue compreender o que a palavra de Deus fala, e aí você acha que não consegue, que isso não é para você, e aí já desiste, eu quero te incentivar a não desistir. A verdade é que a dopamina de hoje é para você que deseja realmente aprender mais do Senhor, mas muitas vezes tem sim dificuldade de compreender. E se você não tem dificuldade, mas não tem também ajudado outras pessoas a compreenderem a palavra do Senhor, eu também quero te orientar através dessa palavra a fazer a sua parte. Porque o Senhor espera de nós e requer de nós um posicionamento, tanto quando a gente precisa de ajuda, quanto também a gente tem que ajudar aqueles que necessitam. Então vamos entender melhor? Eu quero trazer um exemplo prático que vai fazer com que a gente compreenda tudo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Então abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 8. Esse texto nós vamos ver a narração, né, da história de Filipe. Filipe, ele era um dos discípulos, né, que estava ali propagando o evangelho, levando as boas novas, e ele estava sendo muito usado por Deus para ministrar a muitas pessoas. E o Espírito de Deus conduzia Filipe onde ele deveria estar. Essa intimidade que Filipe tinha com Deus era extraordinária, né, de poder ouvir a voz de Deus, de poder ser direcionado por Deus e saber exatamente onde ele deveria estar e com quem ele deveria falar.
Eu espero um dia chegar nesse nível e eu tenho buscado a Deus por isso. Mas é muito interessante olhar para essa história e aprender com Felipe aquilo que nós podemos fazer e também com outro personagem que nós vamos ver nessa história, o que também devemos fazer. Então são duas pessoas que nós vamos aprender aqui, dois contextos diferentes, mas que trazem o mesmo resultado e é isso que nós vamos entender. Talvez hoje você seja como Felipe. Ou talvez você esteja como um eunuco dessa história. Mas não importa quem você seja na história. O importante é que você faça a sua parte, porque o restante quem faz é o Senhor. Mas vamos entender? Abre então sua Bíblia aí, Atos 8, nós vamos ver do versículo 26 ao 31. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco, etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se não tem alguém que me explique? Assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. Vamos parar aqui essa leitura. Aqui nós vemos então o momento em que Felipe ele recebe a visita do anjo do Senhor, que direciona ele a ir para um lugar específico, onde a gente vê aqui que ele vai para a estrada deserta que desce de Jerusalém e Gaza, né? Ali na divisa entre Gaza e Jerusalém. Quando ele chega naquele lugar, o Senhor mostra para ele uma carruagem onde tinha um etíope, que era um oficial da rainha, que estava ali responsável pelos tesouros da rainha, porém ele estava nesse caminho porque esse etíope ele estava voltando de Jerusalém, onde ele tinha ido para adorar ao Senhor. Um ponto importante. Esse povo, né, o etíope, os etíopes, na verdade, eles não eram judeus, ou seja, eles não tinham a reverência naturalmente por Deus. Porém, esse homem, de alguma forma, ouviu falar de Deus, tinha o interesse de conhecer mais de Deus e ele estava, inclusive, no caminho, voltando da adoração ao Senhor lá em Jerusalém. Só que nesse caminho, ele começa ali, tão sedento pela palavra, ele começa a ler ali as escrituras de Isaías. E ele começa a ler as escrituras, ele começa ali ler e buscar compreender, mas não estava fácil de compreender. Não estava realmente claro aquilo que estava escrito nas escrituras. E então o Espírito do Senhor fala para Felipe: vai lá, encontra com ele e acompanha a carruagem. E quando Felipe chega perto, ele vai e pergunta para o etíope se ele entendia o que estava lendo. E o etíope, ele reconhece que não entendia e ainda pergunta: como eu posso entender se não tem quem me explique? Então, logo de imediato, ele convida Felipe a subir em sua carruagem e ajudá-lo a compreender as escrituras. E aí, se você continuar lendo, ele explica as escrituras, o etíope entende as escrituras, pergunta se pode se batizar, Felipe o batiza e ele passa então a ter ali uma vida plena de salvação com Deus, graças a esse encontro que foi direcionado por Deus. Eu gostaria de trazer aqui para você o entendimento deste texto de uma forma muito prática para as nossas vidas. Porque assim como Felipe, eu e você precisamos ser direcionados por Deus. Porque Deus ele vai colocar a gente em lugares onde pessoas vão precisar de orientação que nós temos para dar. E muitas vezes nós podemos ser também como esse eunuco, esse etíope, que não vai saber exatamente o que fazer, não vai conseguir compreender o que Deus está falando e precisa estar com o coração aberto para que Deus use pessoas para nos orientar e nos ajudar. De igual forma, tanto um quanto o outro, aqui vocês conseguem perceber algo em comum? Um precisou do outro. Um acabou tendo influência na vida do outro. Seja porque um ajudou ou seja porque um recebeu a ajuda. Mas ambos precisavam ter a colaboração do outro.
Isso nos ensina que não existe como você crescer num aprendizado da palavra de Deus tentando fazer isso sozinha. Muitas pessoas elas acham que sozinhas elas vão ouvir Deus falar, que sozinhas elas vão compreender tudo que está escrito na Bíblia. E é por isso que essas pessoas elas continuam sempre reféns de compreensões erradas ou até mesmo de desânimo na caminhada da fé, porque elas querem fazer isso de forma solitária. Mas o Senhor, ele nos mostra através dessa passagem que sozinhos se torna muito mais difícil. Você pode até ter a sua jornada de fé, como foi o caso desse etíope, né? Ele estava na sua jornada de fé, ele estava indo adorar a Deus, ele estava ali sendo devoto ao Senhor, mas você concorda comigo que ele não estava com tanta intensidade como ele poderia ter se ele compreendesse aquilo que realmente Deus queria falar ao coração dele? Mas quando ele tem um encontro com Felipe, Felipe usado por Deus, direcionado por Deus para ajudar aquele homem, muda toda a história dele. E ali ele então começa a entender o plano de salvação, ele aceita ali ser transformado e salvo pelo Senhor Jesus, e isso acontece de maneira extraordinária a partir do fato dele reconhecer que era necessário ter ajuda. E agora eu gostaria que você refletisse. Você tem sido como esse eunuco, esse etíope? Você tem reconhecido quando precisa de ajuda? Você tem pedido, inclusive, ajuda? Ou melhor, você tem orado pedindo para Deus colocar pessoas na sua vida para te ajudar? Eu acredito, a Bíblia não narra, mas eu acredito que enquanto esse homem lia as Escrituras, ele poderia falar: Deus, eu gostaria tanto de entender isso aqui. Como seria bom se alguém pudesse me explicar? Sabe aquelas orações que ficam no nosso interior? A Bíblia não narra isso, mas eu acredito que no interior daquele homem existia esse desejo. E é por isso que o Espírito de Deus conduziu Felipe até onde ele estava. Porque é isso que Deus faz. Quando Deus vê em nós o desejo, o interesse de aprendermos, de buscarmos o conhecimento, Ele nos direciona aonde devemos estar. Ele nos direciona a pessoas que vão nos ajudar. E Ele traz aquelas que realmente vão agregar na nossa vida. Inclusive, nós falamos ontem sobre a importância de você não se isolar. E hoje a gente pode perceber a mesma orientação. Às vezes, você não precisa correr atrás de alguém. Basta você estar alinhado com Deus, pedir a orientação de Deus, orar em prol disso, que Deus mesmo se encarrega de trazer as pessoas. Mas para isso, você precisa reconhecer que precisa de ajuda. E você concorda comigo que ele poderia ter falado para Felipe que estava tudo bem, que ele estava lendo? Porque ele era um oficial, ele era um homem importante, querendo ou não. Ele poderia simplesmente manter o orgulho dele e não reconhecer que ele não estava entendendo nada do que estava lendo. Não era um entendimento de eu não estou conseguindo ler. Era um entendimento do que isso significava para a vida dele. Então, ele não deixou o orgulho falar mais alto. Pelo contrário, ele reconheceu que ele precisava de ajuda. Resultado, ele recebe ajuda e isso transforma a vida dele. Então, eu gostaria que você refletisse hoje. Você tem agido como esse homem, esse eunuco? Você tem demonstrado realmente interesse por aprender a palavra de Deus de verdade? Você tem demonstrado interesse em ter intimidade com Deus? Você realmente tem demonstrado interesse em saber o que Deus tem para a sua vida? Você tem buscado isso no Senhor? Se você tem colocado isso no Senhor, descansa o teu coração, porque Ele conduz tudo no caminho certo. Ele coloca as pessoas no lugar certo e Ele direciona você a falar com as pessoas certas. Não é à toa que nós podemos ver que esse homem, ele estava ali tão sedento que ele não perde o tempo. Quando ele vê Felipe perguntando para ele, ele aceita aquela ajuda e já convida Felipe para subir na carruagem. Não foi Felipe que se ofereceu: posso te ajudar? Felipe só perguntou: você consegue compreender? E o eunuco percebeu que ele era uma resposta daquilo que ele precisava e rapidamente trouxe ele para perto. Tem momentos que Deus não vai colocar pessoas que vão falar diretamente para você: olha, eu posso te ajudar? Mas Ele vai pôr pessoas próximas no seu caminho, vai colocar algo na sua frente que vai despertar você para algo novo e você vai olhar e falar: nossa, era isso que eu precisava. Talvez, inclusive, essa dopamina está sendo essa resposta de Deus para sua vida. Você precisava de um direcionamento e hoje você caiu aqui nessa dopamina e não foi à toa. Eu falo que quem vem aqui nessas dopaminas não é à toa, não cai de paraquedas. Cai com intencionalidade de Deus. E se você
chegou aqui hoje ouvindo essa palavra, é porque Deus ele quer falar com você e te ensinar a reconhecer que você precisa de ajuda. Que você precisa abrir teu coração, que ele está colocando pessoas no seu caminho, seja através de um vídeo, seja através de alguém que fala algo para que você aprenda e desperte para aquilo que ele quer para sua vida. E olha, deixo mais uma vez e reforço, eu fiquei muito feliz porque ontem tiveram conquistadoras que corresponderam ao desafio de preencher o formulário com um passo de ousadia e de confiança de que elas precisam de ajuda. E hoje eu deixo mais uma vez um reforço para você. Isso aqui não é intencional, conquistador, isso aqui é de Deus. E eu estou colocando mais uma vez à disposição. A mentoria Seja uma Conquistadora para você que quer realmente dar esse passo de transformação. Talvez você esteja como esse eunuco, tentando entender o que vai acontecer na tua vida, tentando entender o que está nas escrituras, tentando entender o propósito que você tem. E Deus está colocando ferramentas na sua frente para te ajudar, para te instruir, para te ensinar, para abrir os seus olhos. Mas para isso você precisa fazer como eunuco, chamar essas pessoas para perto, chamar essa oportunidade para perto, chamar para subir nessa sua carruagem. E como você faz isso? Em relação à mentoria, é só preencher o formulário, que eu entro em contato com você. Mas quantas coisas a gente tem deixado passar as oportunidades, porque a gente fica, mas será mesmo que é para mim? Será mesmo que isso vai mudar minha vida? Bom, se o eunuco tivesse dúvidas se Felipe poderia ou não falar com ele não teria tido a vida dele transformada. Ele estava tão interessado que ele não perdeu tempo quando ele viu a oportunidade na frente dele. Ele não ficou questionando, tentando entender, ele simplesmente deu um passo de ousadia e isso mudou a sua história. E eu deixo para você, quantas coisas hoje talvez não estão transformando na sua vida, porque você está esperando algo quando na verdade já está na sua frente as oportunidades. Então fique atenta para que você seja como o eunuco, que você aproveite as oportunidades como eunuco. Esse eunuco, ele aproveitou e ele teve a vida transformada. Mas a gente também pode olhar para o lado de Felipe. Felipe era aquele que estava disposto a ajudar. Felipe, ele não mediu esforços para poder realmente estender as mãos e ajudar o eunuco. Ele viu que ele precisava de ajuda e perguntou: você precisa de ajuda? Você consegue entender o que as escrituras dizem? Você percebe que Felipe, ele tinha sensibilidade de discernir aquilo que ele poderia fazer. Você tem tido a sensibilidade de discernir as oportunidades que Deus está te dando para ajudar alguém, para orientar alguém? Às vezes você está sentada numa roda com amigos e aí as pessoas estão comentando algo e você tem uma resposta para dar, mas você não fala porque você tem medo de falar. Você não fala porque você tem medo de parecer invasiva. Você não fala porque você tem medo de se posicionar. A timidez, te paralisa. E isso tem impedido você de fazer a sua parte, de ser a diferença onde você está. Mas olha só, Felipe, ele não tinha essa timidez. Ele chega perto e ele fala: você precisa de ajuda? Você está lendo as escrituras? Você está entendendo? Então é nítido a gente ver quando um homem, quando uma pessoa entende que ela pode ser canal de transformação, ela não deixa nada paralisar. Ela não deixa nem a vergonha paralisar, porque ela sabe que ela está vivendo algo maior. É interessante que hoje eu estava atendendo uma conquistadora, e ela falou exatamente assim para mim: Stephanie, você, através dessa mentoria, me ajudou a conseguir comunicar. Um dia eu encontrei com algumas amigas e as minhas amigas falaram: nossa, como você está diferente, você está comunicativa, está conseguindo se expressar mais, você sempre ficava mais calada, mais quieta, e hoje você fala com confiança, com ousadia. O que aconteceu? Que mudança foi essa? E a gente só está no 4º encontro, tem tantos outros encontros pra gente fazer, mas ela já tá vendo a mudança, sabe por quê? Porque quando você sabe quem você é, quando você tem certeza do seu propósito, nada te paralisa. E se hoje você tem visto a oportunidade de ajudar pessoas e não tem feito isso, é porque você ainda precisa entender o que Deus requer de você, o seu posicionamento. E é nítido ver que Felipe, ele não tinha dúvida do que Deus queria que ele fizesse, porque ele ouvia a voz de Deus e ele fazia. Mesmo que ele não conhecesse a pessoa, ele estava ali de forma ousada, determinada e confiante em Deus. Porque quando Deus te coloca em um lugar, nunca é à toa. Você não está onde você está à toa. Você não trabalha onde você trabalha à toa. Você não faz o que você faz à toa. Você não se conecta com as pessoas que você se conecta à toa.
Tudo tem um propósito intencional da parte de Deus. Mas o ponto é, você tem entendido isso? Você tem desfrutado disso? Você tem aproveitado isso? Você tem feito a diferença como Filipe fez a diferença na vida desse eunuco? Quantos eunucos, né? Quantos etíopes na sua vida estão aí que precisam da sua atitude, da sua palavra, né? De você abrir a boca e falar, olha, Deus fala isso, a palavra de Deus ensina isso. Ou até mesmo, você não tem a habilidade de falar, mas você pode simplesmente copiar um link desse vídeo, por exemplo, e mandar para uma pessoa que você sabe que precisa. Que pode ser resposta de Deus, mas nem isso às vezes a gente faz, porque a gente tem medo, a gente tem timidez, a gente tem vergonha. Só que Deus está nos chamando hoje para ser diferente. Nem tem vergonha de assumir que você precisa de ajuda e nem tem vergonha de poder oferecer ajuda. Porque de um lado ou de outro é ruim. Quem tem vergonha de pedir ajuda vai sempre ficar mal, sempre vai ficar sozinho e nunca vai conseguir compreender o propósito. E quem tem vergonha de oferecer ajuda está enterrando os tesouros que Deus deu. Está enterrando os talentos e isso também será cobrado, porque aquele que recebe também será cobrado. A quem muito é dado também é cobrado. E tudo o que você aprende não é para parar em você, é para transbordar. Consegue entender? Consegue compreender isso? Não é à toa que, inclusive, dentro da mentoria que eu falei para vocês aqui, eu tô falando, leve uma convidada, não fique sozinha. Porque não é para parar em você, transborde. Seja canal de bênção na vida de outras pessoas. Você tem transbordado a palavra de Deus na vida das pessoas? Você tem transbordado aquilo que você tem aprendido, inclusive nas dopaminas, na vida de outras pessoas, ou tem parado em você? Você tem perguntado para as pessoas se elas precisam de ajuda ou se elas estão entendendo as escrituras? Ou você está subentendendo que todo mundo sabe? Quantas coisas a gente não oferece ajuda porque a gente subentende que as pessoas já sabem, que as pessoas não precisam? Mas eu posso te oferecer uma orientação hoje? Faz um teste. Chama uma amiga hoje e pergunta se ela precisa de alguma ajuda. Pergunta para alguém se ela precisa de algo. Ou melhor, se ela tem a necessidade de ter orientação de alguma área da vida dela. Seja aquela que você pensou aí. Talvez você vai se surpreender com a resposta. Porque esse eunuco disse que precisava. E provavelmente aquela pessoa que você acha que não precisa, ela vai virar para você e falar, eu preciso de ajuda. Mas aí entra o ponto, você tem coragem de fazer isso? Porque às vezes a gente fica com medo de fazer e a pessoa fala não, né? A gente tem medo de pagar mico, a gente tem medo de ser mal entendida. Mas o Senhor está te dando essa orientação hoje. Então se posicione, seja como o eunuco, não tenha vergonha de pedir ajuda. E seja como Filipe, ofereça ajuda, esteja disposta a ajudar outros, seja sensível à voz de Deus. Que isso vai fazer muita diferença, não só na vida da pessoa, mas na sua vida também. Porque Filipe foi muito abençoado. Ele foi muito abençoado por ter essa iniciativa de obediência ao Senhor. E se você deseja viver exatamente isso que você aprendeu aqui hoje, seja como um eunuco ou seja como Filipe, eu quero te convidar a orar comigo agora. Senhor, neste momento eu quero compartilhar com o Senhor a minha alegria e o meu louvor a Ti, Pai, por ter colocado essa palavra tão linda no meu coração. Porque eu tenho certeza que quem falou aqui foi o Senhor, não foi eu. E as suas palavras foram liberadas aqui nessa dopamina. E a minha oração é que essa pessoa que está do outro lado possa receber essa palavra com alegria. Que o coração possa transbordar e se encher da tua palavra. Que essa pessoa possa entender a prática de viver realmente o compartilhar da tua verdade. E que ela não tenha vergonha e nem medo de reconhecer quando precisa de ajuda e também oferecer ajuda para aquele que precisa. Ajude-nos a ser posicionados no tempo certo e da forma certa. Abra o nosso coração, abra a nossa mente, faça-nos compreender aquilo que o Senhor está falando ao nosso coração e ajude-nos a viver a prática daquilo que nós ouvimos aqui. Assim eu oro e eu abençoo o dia dessa conquistadora. Em nome de Jesus, amém. Conquistadoras, guardem essa palavra no coração, mas compartilhem ela com outras pessoas. Um grande beijo e eu te espero na próxima dopamina. Tchau, tchau!